A gente vai e faz aqui a nossa audiência, eventualmente, paralelamente, rapidamente, sem problema algum. Muito obrigado. Então, a Vossas Excelências, para o voto, e vamos prosseguir sem intervalo até a conclusão. Portanto, eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, parlamentares aqui presentes, servidores e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu farei a juntada de voto escrito que vai na mesma direção do voto divergente proferido pelo eminente ministro Flávio Dino. Entendo aqui não configurado com a máxima vênia o direito líquido e certo, pelas razões expostas por Sua Excelência. De fato, o artigo 58, parágrafo 3º, fala na criação de comissões parlamentares e não na prorrogação. Da mesma forma, como lembrado por Sua Excelência, os precedentes, os julgados desta Corte também tratam da criação de comissões parlamentares de inquérito e não da prorrogação. Então, seguindo essa orientação que desenvolve meu voto, entendo aqui ausentes os requisitos para a concessão da ordem, assim como já o fiz por motivos diversos no próprio mandado de segurança, que foi citado pelo eminente ministro André Mendonça, o mandado de segurança 40791, no qual também deneguei a ordem por razões diversas. Aquele mandado de segurança impetrado por um parlamentar do Partido Socialista Brasileiro. Neste caso, neste mandado de segurança, impetrado por parlamentares de outro partido e, em princípio, de espectro político diferente, também não identifico a presença, como disse, dos requisitos legais e constitucionais para a concessão da ordem. Em síntese, porque o artigo 58, parágrafo 3º, não prevê regra de prorrogação, não vejo também a possibilidade, como disse o eminente ministro Flávio Dino e também o ministro Alexandre de Moraes, de interpretarmos aqui os regimentos da Câmara, do Senado ou o regimento comum, até pelo que foi estabelecido no tema 1120 de repercussão geral, lembrado também pelo ministro Flávio Dino, e não entendo possível, senhor presidente, com a máxima vênia e respeito à compreensão trazida pelo eminente ministro André Mendonça, que poderíamos interpretar o artigo 58, parágrafo 3º, na linha de que, se é possível o mais, o menos estaria autorizado. Penso que são situações distintas, a criação e a prorrogação. A criação, ela envolve, efetivamente, o ato de instalar, o ato de iniciar uma investigação. Já a prorrogação, se possível, o ministro Flávio Dino também trouxe aqui um obter dictum ali, de caráter regimental, mas se possível fosse, entendo que não seria possível a equiparação desses atos. E apenas para finalizar, senhor presidente, se fosse possível, entendo que não é, interpretarmos aqui regras regimentais, o dispositivo mencionado pelo eminente ministro André Mendonça, o artigo 152 do Regimento do Senado Federal, que trata de prorrogação de comissão parlamentar de inquérito para comissões do Senado, ali existe expressamente a palavra poderá ser prorrogado, o que indica um juízo aqui de discricionariedade e de uma análise política que a Casa teria que fazer nessa circunstância. Então, senhor presidente, esse é o resumo do voto escrito que farei juntar para, pedindo todas as vênias, mais uma vez, ao eminente relator, não referendar
a liminar que foi concedida e, na linha dos eminentes ministros que me antecederam, se o plenário entender cabível, eu também já denegaria a ordem se o julgamento chegar a este patamar. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Presidente, Pede a palavra ao eminente ministro Luiz Fux. Perdão, não havia visto que o ministro relator... O relator tem preferência. Relator. Pois não, ministro André. Apenas registrar aqui um ponto de fato de divergência na leitura do artigo 152. Fala, poderá ser prorrogado, entre vírgulas, automaticamente. O poderá está condicionado a 3 requisitos, não à vontade arbitrária do detentor do poder. Na minha leitura, a requerimento de 1/3, é isso que tem que se verificar. Comunicado por escrito e observado o disposto no artigo 76. Então, esse poderá não é uma recusa contumaz e deliberada pela autoridade, sob a minha ótica. Só deixar claro, senhor presidente, e respeito à compreensão, como disse, do eminente ministro relator, ministro André Mendonça, eu, na verdade, não me pauto especificamente na interpretação do artigo 152. Apenas trouxe aqui, em meu voto, como referência, a partir da alusão feita pelo eminente relator. Eu entendo que aqui temos que respeitar o tema 1120 de repercussão geral, que nos impede de interpretar o regimento interno ou os regimentos internos. Mas, se fosse possível, e essa foi a referência que fiz em meu voto, aí eu dou uma força maior à palavra poderá, que se contrapõe ao deverá, que aí sim seria obrigatório. Mas apenas fiz referência, até em homenagem ao eminente relator, que fez uma análise detalhada em seu voto, inclusive em relação a essas disposições regimentais. Agradeço, obrigado, ministro. senhor presidente. Desculpe, presidente, mas até um ponto de esclarecimento que considero importante. A minha decisão, ela se baseia na Constituição, no 58, parágrafo 3º. O regimento, ele acaba sendo um instrumento de viabilização burocrática da densidade constitucional do artigo 58. O artigo 58 diz serão criadas. Há uma divergência de entendimentos a partir desses serão criadas. Esses serão criadas, terão prazo certo, sem possibilidade de prorrogação, ou serão criadas e o trabalho vai se desenvolver enquanto mantidas as condições próprias para haver a comissão, sob pena de uma maioria durante esse prazo, porque se estabelece com uma minoria prevalecendo, direito de minoria. A composição da comissão obedece já a critérios de maioria dentro do parlamento. A maioria sufoca dentro da comissão a minoria, o prazo transcorre e nada é feito, sabendo-se que pode aguardar o prazo certo, caminhar, que vai morrer de inanição. É o que vai acontecer nessas situações. Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Fux, Vossa Excelência. Era só um esclarecimento que, mais de uma vez aqui, sugeriu-se o julgamento já definitivo. E eu perguntaria ao ministro André, o processo está devidamente instruído? Tem todos está. Como é mandado de segurança, ministro Luiz Fux, eu ia me manifestar no final, mas aproveitando, vejo com tranquilidade, na qualidade de relator, que pautei a cautelar, não pautei o julgamento do mérito, mas não veria nenhum problema em já julgarmos o mérito. Obrigado, Vossa Excelência.